Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo da lição deste trimestre. Estamos já na lição de número 8. O título da lição dessa semana é Nos Salmos, parte 1. Portanto, na semana que vem nós daremos continuidade a essa temática, onde estudaremos então nos Salmos, parte 2. E é muito interessante, vamos perceber que no livro de Salmos, nas suas diversas poesias, nós também podemos retirar ensinamentos muito importantes com relação à profecia bíblica. Lembrando que nós estamos estudando o tema geral da lição desse trimestre, é justamente como estudar a profecia bíblica. E nos Salmos nós retiraremos também ensinamentos muito importantes, principalmente no sentido de entender a experiência do povo naquela época e como se relaciona a experiência do povo remanescente. Muito interessante isso. E só para fazer uma breve revisão evidente da lição anterior, sempre fazemos isso, na lição anterior nós vimos que o desejo de Deus é atrair a humanidade para perto de si, ser o centro. E aí você teve então ali a comparação com o tabernáculo e também com a Nova Jerusalém, você percebe semelhanças e no final a gente percebe que a intenção de Deus é estar no centro, e ali atrair o povo para perto de si. A gente tem ali a visão do trono, a visão do trono de Deus, que Ezequiel teve, Isaías, João. Percebemos ali a presença dos querubins, que identificam justamente a presença de Deus ali naquele lugar, os querubins como guardiões do lugar onde Deus se faz presente. E é muito interessante isso, porque Deus ele tem então essa intenção de trazer o povo para perto de si. E a gente vai perceber aqui nos Salmos como que o povo no passado se relacionava com todo esse contexto, e como que isso se relaciona então a nós hoje, o povo remanescente, que relações tem então com a profecia bíblica o livro de Salmos. Nós vamos perceber que é muito interessante, Percebemos durante, na verdade, o trimestre inteiro até agora, que para nós estudarmos a profecia bíblica, nós precisamos voltar ao Antigo Testamento. É impossível nós compreendermos a profecia bíblica sem voltar ao Antigo Testamento. E vimos, inclusive, como que Gênesis é importante nesse sentido, porque Gênesis ele lança o fundamento de diversas temáticas da profecia bíblica. E vamos entender, então, que Salmos também nos ajuda a compreender um pouco da profecia bíblica. E aqui, como nós falamos, focando na questão da experiência do povo. Então, a gente sai um pouco ali do significado, dos elementos, dos símbolos, e vamos aqui focar um pouco na experiência do povo, e a relação que a experiência daquele povo tinha, as suas sensações, seus sentimentos, a sua experiência como um todo, como que se relaciona com nós hoje, e com o povo remanescente no fim dos tempos. E nós temos logo na lição de domingo, de forma muito interessante, Moisés, lá em Êxodo capítulo 25, ele é então orientado por Deus para a construção do templo, e ele, construção do tabernáculo, melhor dizendo, e ali você tem Deus mostrando para Moisés como deveria ser feito, e justamente esse modelo era o santuário celestial. Nós temos lá em Hebreus capítulo 9, verso 11 a 15, é um texto que tem na lição inclusive, ele relata justamente um santuário feito não por mãos humanas, e onde Cristo então ele é o sumo sacerdote. Então esse santuário feito não por mãos humanas foi o modelo mostrado por Deus para Moisés, para que Moisés então construísse o tabernáculo aqui na terra. E em Salmos 122, e aqui a gente, como nós falamos, a gente vai focar na experiência do povo. Então você tem o tabernáculo, você tem o templo, você tem o santuário construído. Como que o povo ele interagia com Deus ali através então do santuário que foi construído? E aí você tem em Salmos 122, verso 1, um texto muito conhecido que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então veja que o povo ele se relacionava de forma alegre, se sentia feliz por estar indo lá para ter esse contato com Deus, entendendo ali que justamente o tabernáculo ficava no centro, onde a gente vê as tribos ali ao redor, na época de Moisés, quando na época da peregrinação, no caso, a gente tem o tabernáculo era construído, falamos isso na lição anterior, e as 12 tribos se colocavam ao redor do tabernáculo, Então, cada lado do tabernáculo você tinha 3 tribos, e aí você tinha então ali no centro o tabernáculo, e ali a presença de Deus ali naquele lugar. E aquele lugar, então, era um atrativo, Deus atraindo para perto de si o povo. Então, como que o povo interagia? Qual era a sensação do povo? Como que o povo ele experimentava esse contato com Deus,
E aí nós temos em Salmo 122, verso 1, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Né? Então eles iam de forma alegre. Às vezes a gente enxerga o povo executando as diversas cerimônias, os sacrifícios da manhã, da tarde, né? Enfim, a cerimônia anual, e você às vezes às vezes a gente se pega pensando que o povo fazia isso de forma muito mecanizada, né? Então fazia por obrigação, porque tinha que fazer, né? Seguia um ritual. Mas veja, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eles faziam de forma alegre, eles entendiam o que estavam fazendo, eles entendiam o significado de tudo aquilo. Né? Eles compreendiam que era ali um momento, né, de reconsagração, um momento de aproximação de Deus, um momento de ter os seus pecados perdoados. Então eles compreendiam o significado daquilo e aquilo trazia alegria a eles. Né? Então, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. É evidente que a gente consegue, de forma muito tranquila, relacionar isso aos nossos dias, relacionar a nossa vida, o nosso contato com Deus. É evidente que a igreja hoje, a igreja que eu digo, a igreja, o templo físico, né, não é exatamente o santuário, né? Uma coisa é o santuário, outra coisa é a igreja física hoje, né? Mas a gente pode trazer semelhanças no sentido de quando nós vamos à igreja, por exemplo, né, nós vamos de forma mecanizada para executar rituais, para executar obrigações, compromissos que nós pegamos, enfim, para bater um ponto com Deus, para ficar tranquilo com Deus durante a semana. Ah, Senhor, eu já fui à igreja, então agora estou tranquilo. Qual é o objetivo? Qual é o significado daquilo? Né? O porquê você faz aquilo? Eu sempre digo que, infelizmente, às vezes a gente não se apega muito no significado das coisas, o porquê a gente faz, né? O que significa aquilo que a gente está fazendo, o porquê estamos indo à igreja, o porquê executamos os louvores, o porquê executamos as orações, o porquê fazemos isso de forma ordenada, o porquê disso tudo. Né? Como nós falamos aqui, né? O tabernáculo lá na época do povo hebreu era uma coisa, a igreja hoje física é outra coisa, não é a mesma coisa. Mas dá para a gente relacionar trazendo justamente essa ideia. Né? Quando nós vamos à presença de Deus, no sentido de estarmos, né, buscando Ele, buscando o perdão dos nossos pecados, enfim, né? Como que nós estamos indo à presença de Deus? Né? Estamos indo de forma alegre? Né? Estamos indo de forma realmente a compreender o significado daquilo tudo? Ou é de forma mecanizada? Né? Sem parar para refletir, de fato, o que é aquilo que nós estamos executando? Né? Esse é um grande perigo. Nós fazemos as coisas de forma mecanizada e perdemos, então, o significado daquilo tudo. Né? E fazemos por fazer, porque alguém ensinou para a gente, porque alguém disse para a gente que tem que fazer, porque alguém doutrinou a gente a fazer aquilo, e a gente executa rituais vazios, né? Rituais sendo a própria finalidade, né? Tendo o fim em si mesmos. Então, justamente, esse sentimento, essa experiência que o povo tinha, né, lá no passado, traz reflexões para nós hoje, né? Como que nós hoje estamos tratando essas questões, né? Estamos executando por executar ou realmente compreendemos o significado e nos alegramos por estar indo à presença de Deus? Né? Então é isso que justamente Salmos ele vai estar nos ajudando a compreender um pouco da experiência do povo. Né? E aí na sequência nós temos lá em Salmos 15 e Salmos 24, nós temos perguntas semelhantes, né, em cada um desses salmos. No Salmos 15 nós temos a seguinte pergunta, para você ler com calma. Salmos 15 e Salmos 24 são salmos pequenininhos, estão aí na lição da Escola Sabatina, vale a pena ler por completo. Mas você tem a seguinte pergunta, né, em cada um deles. No Salmo 15 você tem a pergunta que diz assim: quem morará no teu santo monte? No 24 você tem: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no teu santo lugar? Então a pergunta é: quem subirá ao seu santo monte? Quem estará com o Senhor no santo monte? Né? Pensando aqui na conotação de que estar indo até o santo monte é estar indo à presença de Deus, né? Estar indo a ter um contato com Deus. Quem então poderá subir ao santo monte? É a pergunta que esses dois salmos fazem. Interessante que justamente nos próprios salmos nós temos a resposta, quando diz, né, aquele que é puro, aquele que pratica a justiça, aquele que não mente, não faz mal ao próximo, aquele que honra o Senhor, que é limpo, enfim, aquele que é bom, aquele que, né, não pratica a maldade, que não pratica o pecado. Então, assim, quem poderá subir? Esses que, né, que são isso tudo, são puros, praticam o bem, não praticam o mal, praticam a justiça, não mente. Mas quando a gente vai lá em 1 João
capítulo 1, verso 8, 1 João capítulo 1, verso 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então o Salmos ele faz a pergunta: quem poderá subir no monte? Aquele que é puro, aquele que pratica a justiça, aquele que não pratica maldade, que não faz mal ao próximo. Mas em 1 João nós temos que aquele que diz que não pratica o pecado está mentindo. Então quer dizer que ninguém pode subir à presença de Deus? Se Salmos ele faz a pergunta, em Salmos mesmo nós temos a resposta. E a resposta é aquele que não pratica o mal, mas 1 João diz que todos somos pecadores. Se nós não falarmos que não somos pecadores, estamos mentindo. Então quem poderá subir? Então ninguém pode subir. A resposta seria essa. Mas lá em Apocalipse, capítulo 14, verso 1, que inclusive é o texto, né, da lição, é o texto-chave da lição. Deixa eu abrir aqui. É o texto-chave da lição, Apocalipse 14, verso 1, que diz assim: olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000 que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu pai. Bem, aqui nós não vamos nos apegar à questão do número, né, os 144.000. Não é o nosso contexto agora. Mas aqui pensar que Deus, né, que o Cordeiro ele está no monte com uma multidão. E essa multidão está lá. Por que ela pode estar lá? Porque o Cordeiro está lá. Porque o Cordeiro capacita a multidão a estar no monte, que tem a conotação de estar na presença de Deus. Como nós falamos, estar no monte, subir ao monte Sião, subir ao monte, é estar na presença de Deus. Lá em Salmos disse: quem poderá subir? Só aquele que é justo. Mas em 1 Pedro diz: não, mas ninguém é justo, todos somos pecadores. Mas aqui em Apocalipse diz: mas o Cordeiro está lá. E a presença do Cordeiro capacita essa multidão também a estar lá, na presença de Deus. Então veja como os textos eles se conectam, né? Como que Salmos ele se conecta à profecia bíblica. Então a profecia bíblica lá em Apocalipse 14, verso 1, vai responder essa pergunta feita em Salmos, capítulo 15, né? O Salmos 15 e o Salmo 24. Então veja como os textos eles vão se conectando. É muito bonito, né? Muito belo quando a gente consegue perceber, ter essa percepção, ter esse entendimento dos textos se conectando e acrescentando o sentido que ele próprio tem, quando você conecta com outro texto, né? E aqui você vê algo escrito lá no final, no Novo Testamento, com algo que foi escrito lá no Antigo Testamento, né? E como essas poesias então de Salmos também nos ajudam a compreender isso, né? Então, muito interessante. Então, o Cordeiro, a presença do Cordeiro nos capacita a subir à presença do Pai. Nós já estudamos, inclusive, em lições anteriores, a questão do Cordeiro, né? O símbolo do Cordeiro bem específico. Então, é muito importante isso. E aí, dando continuidade na lição, aqui partindo para a lição de terça-feira, nós temos ainda em Apocalipse 14, verso 1, né, o mesmo texto que nós acabamos de ler, inclusive, nós temos agora o finalzinho do texto, né, que diz, né, que que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai, né? Então essa grande multidão que está com o Cordeiro na presença do Pai é uma multidão que está com o nome do Cordeiro e o nome do Pai escrito na sua testa. Interessante quando a gente tem essa ideia de testa, fronte, cabeça, mente, tudo, né, relacionado à nossa cabeça, justamente para apontar para o nosso centro de comando, né, o nosso centro de decisões, é a nossa mente. É evidente que alguns textos bíblicos a gente vai tratar do coração também, né? O coração, a gente aborda muito no dia a dia isso, né? Como se o nosso coração, siga o seu coração, como se o seu coração tivesse alguma capacidade de tomar decisões. Na verdade, a nossa mente, né? A nossa mente que está o nosso centro de comando, nosso centro de raciocinar, pensar e realmente tomar as nossas decisões. Então, onde está escrito o nome do Pai e o nome do Cordeiro? Na nossa mente. No local de centro de decisões da minha vida, né? E isso é importante porque quando a gente trata do nome, né, o nome dele, o nome de seu pai estão escritos na mente, né, dessa grande multidão que está com o Cordeiro na presença de Deus, entenda que o nome aqui equivale ao caráter, né? Então o nome do Pai escrito na minha mente é o caráter do Pai que está escrito na minha mente. Quando Moisés ele pede lá em Êxodo para poder ver a glória de Deus, para poder ver Deus, né? Deus ele faz passar por Moisés toda a sua bondade. Né? Então a gente percebe, né, que a sua bondade passando por Moisés, né, o seu caráter, né? Então Moisés ele enxerga o caráter de Deus, ele compreende o caráter de Deus. A ideia é essa.
Então, ter o nome de Deus escrito na minha mente é ter o caráter de Deus. Ter o nome do Cordeiro escrito na minha mente é ter o caráter do Cordeiro. E por que é importante pensar nessa questão? Quando a gente vai lá para Salmos, mais uma vez, indo para Salmos para poder compreender um pouquinho isso. Quando a gente vai lá para Salmos, capítulo 119, né? Salmo 119. Salmo 119, verso 55, diz assim: de noite me lembrei do teu nome, ó Senhor, e observei a tua lei. Então perceba, o nome tem a ver com caráter. Aqui o salmista ele diz: de noite me lembrei do teu nome, ó Senhor, e observei a tua lei. Então me lembrei do teu nome e observei a tua lei. Por quê? O que a lei tem a ver com o nome? O nome é caráter. A lei é a transcrição do caráter de Deus. Quando a gente vai lá para Romanos 7, verso 12, Romanos 7, verso 12 diz assim: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. O mandamento, a lei, é a transcrição do caráter de Deus. O caráter de Deus é o seu nome. O seu nome tem que estar escrito na minha mente, tá? Está escrito na mente do povo remanescente, que é o caráter. Que quer dizer justamente o quê? A lei de Deus. Por quê? Porque a lei é a transcrição do caráter de Deus, que equivale ao seu nome, que está escrito na mente do seu povo, que está no santo monte, na presença de Deus, por conta da presença do Cordeiro. Você já está acostumado, eu vou repetindo alguns conceitos aqui para a gente poder fixar na nossa mente. Então, logo, quando diz, né, que o povo que está com o Cordeiro no santo monte, né, que está lá porque o Cordeiro está presente, esse povo, essa grande multidão, tem o nome do Cordeiro e do Pai escrito na sua mente. O nome equivale a caráter. O caráter de Deus é compreendido através da sua lei. Logo, esse povo tem a sua lei, o seu mandamento inscrito na sua mente. E olha como os Salmos nos ajudou também a compreender esse contexto. Veja que é importante, então, enxergar, né, buscar compreender a profecia bíblica a partir de todo o ensinamento bíblico. Vai ampliar o nosso conhecimento, vai ampliar a nossa visão, vai ampliar o nosso entendimento. Mas sempre é evidente que precisamos estudar, né, buscando a direção do Espírito Santo, para que ele possa abrir a nossa mente também para compreender aquilo que Deus quer nos dizer. Às vezes a gente estuda o conceito bíblico, o contexto bíblico, buscando aquilo que nós queremos achar. Precisamos buscar aquilo que Deus quer que nós encontremos. E para isso precisamos buscar, então, estudar orando, buscando o auxílio do Espírito Santo, sempre quando nós estudamos, então, a Palavra de Deus. Lembra que nós falamos aí algumas lições anteriores, não é um livro qualquer. A Palavra de Deus deve ser estudada buscando a orientação do Espírito Santo. Ele vai nos orientar, ele vai nos conduzir à compreensão daquilo que Deus quer que nós entendamos. E dando sequência aqui, já quase chegando no nosso finalzinho do resumo dessa semana, a lição aborda também Salmos 5, lá na lição de quarta-feira, e você vê no Salmo 5, depois você pode ler com calma também os Salmos todos, lembrando que os Salmos em si aqui, a maioria são Salmos pequenos, né? Dá para você ler tudo depois com calma, refletindo ali melhor tudo aquilo que está aparecendo e que Deus quer nos mostrar. Mas em Salmo 5, no verso 4, diz que porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Então nós não temos, né? Deus ele não habita com o mal. Se ele não habita com o mal, em algum momento ele vai acabar com esse mal. Lá no verso 6 você tem justamente isso, né? Destruirás aqueles que proferem a mentira. Né? Por quê? Porque Deus não pode habitar com o mal. Se ele não vai habitar com o mal, ele vai destruir o mal em um momento. Né? Como nós falamos em algumas lições anteriores, vai ter um momento que vai dar o basta, que chega, que vai acabar. E a partir disso, você tem lá no verso 7, né? Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Veja aqui uma atitude de adoração. Né? Então Deus ele não pode habitar com o mal, ele vai acabar com o mal, ele vai destruir o mal. E aquele então que tem, né, o nome de Deus e do Cordeiro inscrito na sua mente, que é o seu caráter, que é a sua lei, né? Esse então tem uma atitude de adoração. Veja que a adoração está no centro do grande conflito. Quando você vai para o Apocalipse 13, você tem ali a adoração no centro do Apocalipse 13. Quando você vai para o Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas, é um grande chamado para a humanidade adorar ao Criador. A adoração ao Criador é o centro do grande conflito. E aqui estamos abordando essa ideia da adoração. Então, a atitude do povo naquela época era uma atitude de adorar,
de adoração, de compreender, né, o Deus Criador e adorá-lo. E é a mesma atitude que o povo remanescente tem no final, né, da história da humanidade. Essa é a atitude que o povo de Deus tem hoje. É a atitude de adoração, de compreender o Deus Criador e adorá-lo. Né? Lembrando, a adoração, a quem nós adoramos? Né? Esse é o centro do grande conflito. A quem você adora? Ou você adora o Criador ou você adora o inimigo. Não tem meio termo nessa história. E essa é, então, o centro do grande conflito. Né? A quem nós rendemos a nossa adoração. E aí, na sequência, e para fechar, nós temos aqui o Isaías, capítulo 6, verso 7 e 8, que é um verso que nós já estudamos na lição anterior. Isaías, capítulo 6, verso 7 e verso 8, que é um momento ali que Isaías, na verdade, a gente vê que ele tem justamente a visão da sala do trono, ele reconhece a sua iniquidade, ele reconhece que é pecador, ele conhece a sua, o quão indigno ele é de estar na presença de Deus, né? Porque é isso, né? Quando nós nos aproximamos de Deus, que é o ser perfeito, as nossas imperfeições elas ficam mais evidentes. Né? É simples isso. Se você for se achegar mais perto de Deus, cada vez que você se achegar mais perto de Deus, mais imperfeito você vai se enxergar. É muito natural, porque Deus é o ser perfeito e eu sou imperfeito. Então as minhas imperfeições ficaram mais evidentes. Isso aconteceu com Isaías. E ele se vê imperfeito. Né? Ele se vê indigno, ele enxerga a sua iniquidade. E a partir disso, né, ele então reconhecendo, se arrepende, ele tem os seus pecados perdoados, e aí na sequência ele diz no final, né, Deus tem um chamado para ele, e ele aceita o chamado divino, quando ele diz, né, eis-me aqui, envia-me a mim. Então veja a sequência. Ele se achega a Deus, percebe a sua iniquidade, a sua imperfeição, se arrepende, tem o seu pecado perdoado, tem um chamado divino e ele aceita esse chamado divino a partir do momento que ele reconheceu o seu pecado, a sua iniquidade, se arrependeu e tem eles perdoados. E quando nós vamos para Salmos, lá no Salmo 51, nós vemos essa mesma sequência. Lá no verso 7 você tem, né, purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então perceba essa experiência do povo no passado, né, de perceber a sua impureza e buscar em Deus, né, perdão dos seus pecados, a transformação. Quando nós vamos lá para o verso 10, perdão, diz assim, né, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Então você reconhece o seu pecado, a sua iniquidade, e você implora para Deus, né, criar um novo coração, a transformação. E isso leva ao quê? Lá no verso 13, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. É a sequência mesmo de Isaías, porque aqui no final, agora aquela pessoa que identifica o seu pecado, que identifica a sua iniquidade, que identifica a sua impureza, né, se arrepende, busca a transformação, e agora o que ela faz? Ensinarei aos transgressores os teus caminhos, né, e os pecadores então a ti se converterão. Então ele vai e segue, né, o chamado divino para levar outras pessoas a compreenderem também aquilo que ele mesmo compreendeu. Então essa é a sequência. Justamente eu queria até terminar a lição de hoje lendo rapidamente o texto de Ellen White que nós temos aqui, Caminho a Cristo, página 50, que está na lição de quinta-feira, né, que conclui essa ideia. Né? Nós nos achegamos a Deus, compreendemos a sua perfeição e assim enxergamos a nossa imperfeição. Nos arrependemos, pedimos perdão, temos os nossos pecados perdoados, atendemos então ao chamado divino a partir disso. Nesse texto de Ellen White, Caminho a Cristo, diz assim, tão logo uma pessoa aceita a Cristo, em seu coração nasce um desejo de apresentar aos outros o precioso amigo que encontrou em Cristo Jesus. A verdade salvadora e santificadora não pode ficar escondida em seu coração. Se estivermos revestidos da justiça de Cristo e cheios da alegria que seu Espírito produz, será impossível nos contermos. Se já provamos e vimos que o Senhor é bom, teremos alguma coisa a dizer. Como Filipe, ao encontrarmos o Salvador, convidaremos outros para a sua presença. Então é isso que o poder transformador de Cristo faz em nossa vida. Transforma a nossa vida, transforma o nosso coração e
faz com que nós nos movamos a apresentar essa verdade a outras pessoas, porque desejamos que outras pessoas também tenham essa compreensão e tenham, então, os seus pecados perdoados a partir de um arrependimento verdadeiro. Né? Então, é isso que a presença de Cristo faz conosco. Né? Então, veja, Deus ele atrai a humanidade para perto de si, é o que a gente está abordando desde a lição da semana anterior, e no final, ele quer nos transformar e nos usar para levar outras pessoas também esse conhecimento, para que outras pessoas também possam se achegar ao Pai e ter também a sua vida transformada. Né? Então, que Deus possa transformar a sua vida, que você possa compreender que o desejo dele é transformar a sua vida, é perdoar os seus pecados, não importando quão longe você tenha ido. Ele quer perdoar os seus pecados, ele deseja te transformar e deseja te usar para também levar essa verdade a outras pessoas, para que outras pessoas também possam estar, né, ao lado do Pai, né, na presença do Pai, também tendo a sua vida transformada. Que Deus te abençoe, mais uma vez foi um grande prazer estar aqui com você. A gente se vê então na lição de número 9 na próxima semana. Até lá!